Olá, pessoal. Aqui é o grupo 6. Nós vamos apresentar sobre o Minitab. Meu nome é Bruna. Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Felipe. Bom dia, aqui é o Gustavo. Vamos lá. A empresa desenvolvedora do Minitab é a própria Minitab, tem o mesmo nome. Ela é uma empresa líder de software e serviços de melhoria de qualidade e de educação estatística. O principal produto dela é o Minitab Software e ela é localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e tem filiais no mundo inteiro, né, incluindo o Reino Unido, França, Alemanha, Hong Kong e Austrália. Sobre versões e custos de aquisição, então, do Minitab. Ele possui licenciamento acadêmico para estudantes e professores e tem um aluguel semestral de $30 e o aluguel anual de $50. Tem também um período de avaliação gratuita, que é de 30 dias, né, aproximadamente um mês, que foi o que a gente usou para desenvolver esse trabalho 1. A licença anual de usuário único, ela recebe todas as atualizações de software, suporte técnico e atualizações gratuitas para softwares mais recentes. O preço por unidade de R$ 6.159,25. E a licença individual, ela oferece suporte técnico e atualizações por tempo limitado e não é renovável nem qualificada para receber atualizações gratuitas. O preço por unidade dela é de R$ 12.826,64. Outros serviços oferecidos pela Minitab é o SPM8, por exemplo. Ele é uma plataforma altamente precisa e rápida para desenvolvimento de modelos preditivos, descritivos e analíticos. Tem também a Companion by Minitab, que é uma ferramenta que auxilia no acompanhamento e gerenciamento de projetos, né, para a empresa. Tem o Quality Trainer, que é um curso oferecido pela Minitab que ensina a mexer nesse software. E ele tem aulas dinâmicas, testes e exercícios práticos também para a gente aprender melhor. Algumas soluções industriais da Minitab é uma ferramenta, né, um pacote de ferramentas de aprendizado de máquina, análise estatística e melhoria de processos. Auxilia as empresas a identificar as tendências, resolver problemas e descobrir insights valiosos nos seus dados. Alguns setores de destaque da empresa é o de fabricação, por exemplo, né, na verdade do Minitab, do software. Ele ajuda fabricantes a atingirem maiores eficiências e impulsionar a inovação. E também em relação à saúde, o Felipe até vai apresentar um case para a gente de um hospital e mostra para a gente como o Minitab auxilia na resolução de problemas dentro desse âmbito, né, da saúde. Através dele a gente consegue reduzir custos, melhorar atendimento e a segurança também. O tipo de problema que o Minitab soluciona: controle de produtos que saem da linha de produção defeituosos, controle para erros de processos em geral, melhoria na eficiência de uma linha de produção, e tem vários outros. No site do Minitab tem vários cases, mas todos eles, no final, acabam caindo para um desses 3 tópicos que a gente trouxe. Em relação às principais telas, tem a janela de dados, que é dividida em linhas, colunas e células, e lá você consegue alocar os dados que serão analisados. É bem parecido com o Excel, o Gustavo vai mostrar para a gente no final do trabalho, quando ele for apresentar o case, e a gente vai ver que é bem parecido com o Excel, é bem intuitivo. Tem também a janela Session, que exibe os resultados da análise gerada, e também pode exibir a linha de comando, que permite o uso dos comandos de sessão para realizar outras análises futuramente. E por último, a janela gráfica, que é onde vai exibir os dados que a gente analisou, né, de maneira gráfica, para ser bem visual. Alguns recursos e funcionalidades: a estatística descritiva e de inferência. Ela identifica facilmente distribuições, correlações, outliers e valores faltantes. Tem também a análise preditiva, é uma análise mais avançada e mais profunda de dados. Ferramentas para regressão de logística, análise fatorial e variáveis de clusters. Em relação a visualizações, a gente consegue mostrar o resultado gráfico que ilustra descobertas, como diagrama de dispersão, gráfico de bolhas, boxplots, diagrama de pontos, histogramas, cartas de controle, gráfico de séries temporais, todos os gráficos que a gente vê e estuda no curso, né, de estatística principalmente. Alguns pontos fortes, então, do Minitab. Ele possui inúmeras ferramentas estatísticas da qualidade, como histogramas, diagrama de Chicago, de Pareto. O Felipe até vai mostrar para a gente um case que usa o diagrama de Pareto. E também carta de controle, terra de correlação, regressão, boxplots, etc. Através dele é possível fazer estudos estatísticos complexos de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. É um software muito utilizado para ensino de estatística. Como eu já falei, ele é um software muito dinâmico, muito intuitivo e bem simples também. É bem parecido com o Excel. E é o software mais usado para desenvolvimento de projetos Lean Six Sigma. E também
possui um atendimento personalizado ao consumidor. Esses foram os pontos fortes. Em relação a pontos fracos, ele possui um preço alto para pequenas empresas e usuários individuais, com a licença gratuita de quase R$ 7.000, né? Então, isso possibilita um pouco o acesso a ter esse software. Ele também tem um período de licença gratuita muito curto, né? De 30 dias apenas. E o material de ajuda na web também é bem limitado. Diferencial do mercado do Minitab. Ele é um facilitador de análise estatísticas, ele faz cálculos e arranjos através de funções automatizadas, e isso facilita bastante. Possui uma visualização muito dinâmica e simplificada, né? A gente consegue fazer vários gráficos nele, vários tipos de análise, o que vai auxiliar na tomada de decisão. E também a gente vai poder ter uma precisão de acerto muito maior. E é uma ferramenta essencial na melhoria de processos. Ele, como eu falei, é o mais usado para projetos de Lean Six Sigma. Eu fiz um curso na Grupo Voito há 2 semanas, mais ou menos, de Yellow Belt. E todos os cases que eles falavam, todos os exemplos, eu percebi que tinha um print do Minitab. Inclusive, eles falavam o nome Minitab e Excel, que é o que eles mais usavam na fase de análise do ciclo de Make, que é do Lean Six Sigma. Em relação à forma de entrada de dados, você pode entrar com dados numéricos, né, um valor inteiro, o valor quebrado, usando sempre o ponto. W de texto, ele aceita letras, números, espaços, caracteres especiais, como esse teste número 4, que tem um caractere especial. E também o dados de data e hora, que você pode entrar com vários formatos, como vocês podem ver aí no slide. Em relação à saída de dados, né, como você entra com dados, você analisa, e você pode fazer ele sair em forma de gráficos, de análise descritiva, de blockspot, diagrama e histograma, como esse exemplo aí ao lado. Então, galera, eu vou falar alguns exemplos de aplicação do software em problemas de engenharia de produção. Eu vou começar falando sobre esse case do Ford Fiesta 2011. Então, perto da data de lançamento do carro, eles descobriram algumas marcas de escova no tapete. E eles tinham que resolver isso, né? Eles, analisando, perceberam que o problema estava nas configurações de uma máquina chamada Needler. E havia a possibilidade de alterar as configurações dessa máquina, porém tinha o risco de afetar a maciez do produto, algo que eles não queriam. Eles queriam alterar a configuração para não ficar a marca da escova sem alterar as características físicas, né, a maciez do produto. Então eles recorreram às ferramentas de design de experimento do Minitab, que a gente vai chamar de DOI. Em estatística, DOI é a criação de uma série de ensaios experimentais para obter informações sobre como diversas variáveis afetam o resultado. Ou seja, a Needler tinha seis variáveis e a partir do DOI eles conseguiam mexer nessas variáveis para ver como elas afetavam o resultado final do tapete. O objetivo principal de fazer experimentos e resolver esse problema era minimizar o custo de materiais e as interrupções na programação da produção do fornecedor. Esse gráfico mostra quando eles usaram o otimizador de resposta, uma ferramenta do Minitab, para determinar as configurações ideais da Needler, para poder eliminar as marcas de escova, mas mesmo assim manter a maciez do tapete. Aqui eles conseguiram ver em quais variáveis da Needler eles tinham que mexer. Esse gráfico está com uma resolução meio baixa, mas o gráfico estava lá no site oficial do Minitab e era tipo, assim, o único gráfico que a gente tinha sobre esse case, né? Não tinha em nenhum outro lugar. Aí a gente pegou de lá e por isso ficou assim. Seguindo, a equipe da Ford criou um design fatorial com pontos centrais que forneceria as informações necessárias em apenas 34 testes. Ou seja, apenas 34 testes eles iam conseguir descobrir quais as configurações eles tinham que colocar na Needler. Os pesquisadores realizaram um estudo de análise do Minitab para verificar se as alterações na qualidade avaliada do tapete eram resultado direto dos fatores alterados no experimento e não uma decorrência da variação na opinião dos avaliadores. Ou seja, eles fizeram um estudo para poder ver se o tapete estava mesmo mudando ou se era só a opinião dos avaliadores que estava sendo diferente, né? Para eles poderem ter certeza de que estava dando certo. Eles criaram também essa carta de Pareto, que exibe quais interações tiveram mais impacto na qualidade do tapete, ou seja, quais mudanças da Needler tinham mais impacto
na configuração do tapete, né? Na maciez, para poder tirar a escova, em qualquer outro sentido. Então, agora eu vou falar um pouco desse segundo case aqui, que é um hospital na Índia. Esse hospital possui 200 leitos para pacientes, um laboratório de alto padrão com acreditação nacional. Qual que era o problema que eles tinham? Lá nesse hospital, uma só pessoa cuidava do serviço de internação de um paciente. Ou seja, apenas uma pessoa fazia o registro de saúde, o relatório de nascimento e morte, recuperação de registro, atendimento a casos médicos judiciais, ou seja, várias coisas dos pacientes. O limite de especificação do tempo de resposta, que a gente vai chamar de TAT, para esse processo, foi definido em 40 minutos para lote de 10 registros. Então, tipo assim, essa foi a meta, né? Eles colocaram a meta em reduzir para 40 minutos, em lote de 10 registros, o tempo que a pessoa demorava para poder fazer todo esse trabalho, registrar tudo. Porém, esse tempo de resposta estava em 55 minutos, ou seja, esse era o problema, estava em 55, eles queriam reduzir para 40 minutos para poder aumentar a eficiência dela e trabalhando menos, né, mas conseguir fazer mais coisas. Qual que era o objetivo deles mudando isso? É reduzir os custos de trabalho e reduzir o tempo de resposta para a preparação de registros para menos de 40 minutos, aumentando a produtividade de toda a equipe. Foi o que eu tinha acabado de falar. E como eles usaram o Minitab, né? A equipe aplicou o método EMAIC, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar, e definiu a meta do projeto para o TAT menor que 40 minutos. A equipe avaliou dados do processo IPRID, que é o processo de registro, né, usando uma carta de controle criada comunitária. Olha, essa carta de controle ela é baseada em uma sequência temporal, né? Como os pontos estão dentro dos limites de controle, que são essas linhas vermelhas, indicam que o processo está sob controle e exibe apenas umas variações por causa comum. Ou seja, se todos os pontos estivessem em cima da linha verde, estariam todos perfeitos, né? Mas eles estão variando. Porém, estão variando dentro das linhas vermelhas. Isso indica uma leve variação, não tem problema. A equipe também testou os dados para normalidade usando um outro teste. Os testes foram exibidos em um gráfico de probabilidade. Olha, os pontos eles estão todos bem próximos dessa linha azul central, né? Então, isso indica que o gráfico dos dados se encaixa em uma distribuição normal. Como os pontos do gráfico vêm de um processo estável e se encaixam na distribuição normal, a equipe prosseguiu para executar uma análise de capacidade no Minitab. Ou seja, depois de fazer esse gráfico, viu que eles se baseavam em uma distribuição normal, eles podem fazer uma análise de capacidade. A causa principal foram identificados usando o método Gamble, ou seja, eles pegaram esses dados indo lá no hospital e ficando lá parados, né, vendo todo o processo, como que os trabalhadores faziam o registro, para eles poderem, por exemplo, cronometrar e ver onde eles estavam errando e onde melhorar. Na fase de melhoria, a equipe tratou dos problemas identificados com principalmente, ou seja, como eles tentaram melhorar o processo, né? Primeiro, fazendo uma padronização do tamanho e formato dos formulários de registro de saúde, ou seja, colocando todos bem parecidos, todos iguais, para não ter muita variação. O uso de um sistema de cartões Kanban para sinalizar as etapas do processo, a aplicação do 5S no local de trabalho e o treinamento da equipe a partir do Lean Six Sigma. Os resultados foram os seguintes. Esse gráfico abaixo mostra os resultados desse processo depois de todas as mudanças. A equipe ultrapassou sua meta e melhoraram o TAT médio em 34 minutos. Ou seja, antes era 55 minutos. Eles tinham meta de abaixar para 40 minutos e eles conseguiram abaixar usando todos os processos, o auxílio do Minitab, para poder eles visualizarem o processo que eles estavam fazendo e onde estavam errando. Conseguiram abaixar para 34 minutos, ou seja, foi algo fantástico, né? De aumento de eficiência e produtividade de toda a empresa. Bom, agora a gente vai apresentar a parte prática do problema, do nosso trabalho.
A gente retirou a nossa base de dados do site Kaggle, como podemos ver aqui. Só um minuto. Esse daqui é o site, foi feita por esse autor, e aqui está a base de dados, que será mostrada logo em seguida. Enfim, voltando aqui à nossa apresentação, essa base de dados mostra a relação do número de doces produzidos por mês durante 45 anos nos Estados Unidos, desde o mês de janeiro de 1972 a agosto de 2017. E foi feita uma análise estatística desses dados para projetar a demanda de produção para uma empresa nova no mercado. Haja vista que essa empresa, pelo fato dela ser nova no mercado, ela não sabia quando e quanto produzir em cada mês, em qual período, por isso ela foi feita essa análise para ter essa demanda, para essa nova empresa no mercado ter uma noção de quanto e quando produzir. Vale a pena ressaltar que a gente selecionou somente os dados de janeiro de 2011 a agosto de 2017, para uma melhor visualização do gráfico, para a gente conseguir obter com uma certa certeza onde acontecia os picos, onde aconteciam os máximos de produção, pois a gente tentou fazer com todos os dados, porém o gráfico ficou bastante mesmo poluído, e a gente não conseguiu obter essa certeza de quando acontecia esses máximos. Agora eu vou ao aplicativo Minitab para mostrar a vocês como obter esse gráfico. Como a Bruna falou, o layout do Minitab é bem parecido com o do Excel, principalmente na parte das células aqui. E bom, para a gente inserir na nossa base de dados, a gente clica em Ctrl+O, procuramos a nossa base de dados e vamos lá. Primeiramente, temos aqui em separador decimal, selecionamos a opção período. No delimitador de campo, como os nossos dados são separados por vírgula, selecionamos a opção vírgula. Como podemos perceber que obteremos duas colunas, no nosso caso, a coluna data-hora e a parte numérica da nossa base de dados. Clicamos OK e aqui está a nossa base de dados. Como podemos perceber, desde o mês de janeiro de 2011 até o mês de agosto de 2017. Bom, para obtermos o gráfico, clicamos aqui na opção gráfico. Como queremos um gráfico de séries temporais, vemos aqui nessa opção. Queremos um gráfico simples. Selecionamos os dois tipos de dados. Vemos aqui em tempo/escala. Selecionamos a opção calendário, que já estava selecionado. Aqui existem várias opções, porém queremos a opção mês/ano. Deixaremos esta opção, um conjunto para todas as variáveis, e aqui nesse espaço colocamos os dados do nosso primeiro dado, que no caso é 01 de 2011. Incremento de dados deixaremos 1. Podemos clicar em OK. Aqui também está tudo certo, portanto clicamos em OK. E obteremos o nosso gráfico. Como podemos perceber, esse segundo gráfico é exatamente igual a este gráfico. A única diferença são esses ciclos pretos que foram feitos no Paint, logo em seguida, para melhor entendimento, para melhor explicação. E podemos voltar à nossa apresentação. E bom, esses ciclos pretos que a gente colocou é para indicar que os máximos sempre acontecem no mesmo período. Esses máximos locais, esses picos de produção, sempre acontecem no mesmo período, sempre nos finais dos anos. E esses intervalos são sempre no mês de outubro até dezembro. E esses máximos locais são explicados principalmente pelo Dia das Bruxas, que acontece no dia 31 de outubro, e o Natal, que acontece no dia 25 de dezembro. Datas em que o consumo de doces regionalmente é bem maior que o normal. Bom, essas estatísticas elas são utilizadas principalmente para ajudar no planejamento anual da fábrica, para auxiliar na projeção de custos e receitas, ou para coordenar a configuração da produção de uma empresa, no caso de doces, no nosso caso. Bom, existem vários benefícios que essa previsão de demanda trará para essas empresas. Como podemos citar, por exemplo, um melhor planejamento e previsões futuras do financiamento da empresa, pois a empresa saberá
quando e quanto ela irá receber em determinado período do ano, podendo fazer assim uma projeção. Bom, também o planejamento das ações de marketing, pois sabendo o período que haverá um pico de produção, a empresa poderá investir mais pesado em marketing nesse período do ano, pois não vale a pena ficar investido, por exemplo, no nosso caso de doce, ficar investindo muito em marketing no mês de março, por exemplo. Vale mais a pena ela economizar um dinheiro e investir mais pesado em marketing no mês de outubro, por exemplo, que acontece o Dia das Bruxas. O nosso terceiro exemplo, redução dos custos de produções operacionais, pois a empresa, sabendo quando acontecerá o pico de produção, ela poderá produzir mais. Não acontecendo por exemplo, em mês de março, ela produzir muito, ela vai produzir mais do que o necessário, aumentando assim seus custos. E, consequentemente, uma melhora da gestão de armazenamento e controle de estoque. Pois se a empresa produz mais do que o necessário em uma época do ano que ela não precisa dessa produção, ela vai gerar estoque. E como sabemos, estoque é dinheiro parado, aumentando assim os seus custos. E, bom, era isso que queremos apresentar para vocês sobre o Minitab e o trabalho finaliza aqui.